Olá, estamos conversando aqui pela sua TV Diário, Esporte Diário, seu programa de esportes, para que você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu no mundo esportivo no dia de ontem e também tudo que vai acontecer no dia de hoje. Vamos falar sobre a vitória da seleção brasileira. Ufa, 6-0 em cima de Honduras, pegou o elevador, foi subindo, jogou aos 40, antes dos 20 segundos de jogo, já estava 1-0 para o Brasil fazendo uma grande apresentação. Não é que Honduras também não é aquele adversário que também a gente esperava, mas pelo menos 6-0 da seleção brasileira. A seleção feminina já está em São Paulo, onde amanhã, a partir das 13 horas, vai disputar a medalha de bronze com a equipe do Canadá. Vadão agradece à torcida o apoio que foi dado em todos os locais onde a seleção feminina passou, né? E a Copa do Brasil feminina começa no próximo dia 24. Rio de Janeiro tem 2 representantes, o Barcelona e também a equipe do Flamengo. Vamos falar da Série A, da Série B e também da Série C do campeonato. E também falando sobre a derrota do Goitacás na estreia da Copa Rio. Ontem perdeu para o Friburguense. E também vamos falar sobre o americano, que continua trabalhando firme e forte, visando o triangular final do campeonato estadual, que no dia 25 deste mês vai acontecer o julgamento no STJD. Na bancada, dividindo hoje comigo, o presidente do Conselho Deliberativo do Americano, Carlos Abreu. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Prazer, um grande prazer. E é sempre importante a gente estar tendo espaço para poder estar falando das coisas do nosso americano. Tá certo, então vamos começar a falar sobre a seleção brasileira. Seleção brasileira ontem jogando no Maracanã, 20 segundos do primeiro tempo, 1-0. O Palácios, o zagueirão Palácios, parecia um casebre. Ontem ele estava afim, não sei se ele está querendo morar no Brasil, mas que ele entregou o jogo, entregou, né? Não estou brincando, mas a qualidade do jogador realmente complicou a vida de Honduras. E não foi só isso também, que a qualidade da seleção brasileira. O Brasil conseguiu 6-0, um jogo importantíssimo que deu aquela moral para a seleção brasileira. Você esperava um jogo tão fácil assim, Carlos, da seleção brasileira? Não, acho que ninguém, né? Ninguém esperava um jogo naquele nível, mas ainda bem que o jogo do Brasil começou a fluir, né? Finalmente começou a fluir e a gente está numa expectativa muito grande para essa final, né? Espero que essa sonhada medalha venha. E o adversário da seleção brasileira vai ser a Alemanha. É a torcida do Maracanã ontem. Alemanha, pode esperar, a sua hora vai chegar. O Brasil não pode entrar com esse intuito de fazer a vingança contra a Alemanha, né? Tem que tentar jogar, vencer o jogo ainda dentro dos 90 minutos, caso depois tenha a prorrogação, claro, mas tem que tentar fazer o seu jogo e não pensar em vingança devido à Copa do Mundo de 2014, né? É verdade, são grupos diferentes, né? O grupo que perdeu de 7-1, e esse grupo, a garotada que está aí, apesar da pouca idade, são jogadores muito experientes, e a gente espera que isso não suba, né? E não atrapalhe na fluência do jogo e do planejamento que o Micali tem para o time. O fato da seleção brasileira, Carlos Abreu, o fato da seleção brasileira, como você falou, são jogadores, apesar de novos, experientes, a maioria deles, né? A maioria jogando fora da seleção, joga fora do Brasil, e isso deu como se diz, deu mais experiência, deu mais cancha, como a gente diz, na gíria do futebol, a esses atletas, para que eles possam hoje estar com a cabeça mais centrada. Todas as entrevistas, um exemplo, o Gabriel Jesus disse assim: olha, eu não quero ser o artilheiro. Se vir ser artilheiro das Olimpíadas, ótimo, mas o mais importante é o ouro. Ele está focado no ouro. Ou seja, a maturidade desses jogadores é importante uma hora dessa, né? É verdade. A gente percebe que o grupo está fechado com esse propósito. Né, você deu o exemplo aí do Gabriel, mas o Neymar mesmo tomou para si a questão da liderança em campo. Enfim, a expectativa aumentou muito. Acho que é o momento do Brasil. O melhor foi que o Brasil aconteceu, que o Brasil foi se construindo dentro da competição, né? Não chegou formado. Um exemplo, teve jogador que não estava nem na primeira lista, que entrou na vaga, ganhou a vaga e hoje é titular absoluto da seleção brasileira. Ou seja, o Brasil foi se construindo e, ao mesmo tempo, um negócio muito interessante que o treinador percebeu isso e fez a mudança na hora certa. As 2 primeiras partidas não foi bem, teve a coragem para mudar, porque muitas vezes não vou seguir, como nós tivemos na Copa América, vamos seguir o que eu acho que é certo, e acabou dançando, né?
É o que está falando. Eu acho esse planejamento que foi adotado e essa percepção que o Micali teve que merece elogios, porque ele conseguiu mexer em algumas peças, né? E o Luan, a princípio, não seria nem titular, está sendo. E o meio-campo também, ele bancou ali o Renato Augusto, né, naquelas primeiras partidas, Verdade. muito vaiado. E o Renato está dando um show, né? Verdade. Ali ele está mandando ali no meio-campo, de fato. Está de parabéns, eles estão muito bem. Agora vamos falar um pouquinho da seleção feminina de futebol, já que a seleção perdeu a oportunidade de chegar à final, perdeu para a Suécia jogando com o regulamento debaixo do braço, buscando uma bola no contra-ataque, e agora está em São Paulo e busca a medalha de bronze. Eu sempre falei aqui que as meninas da seleção brasileira, independente de qualquer coisa, já são vencedoras porque, infelizmente, no Brasil não tem uma constância de campeonato. Teve um campeonato agora, tem alguns campeonatos, mas tinha 8, 9 equipes só. Não era aquela coisa que você podia contar com vários jogos e até mesmo abrigar essas jogadoras da seleção, né? Esse é o problema do esporte, do desporto no nosso país, infelizmente. Não tem aquela preocupação com a base, né? A gente não vê. A gente mal vê o futebol feminino profissional e que dirá da base. Então, essa seleção dita permanente, a gente não tem visto isso na prática, né? É permanente, mas não joga sempre, né? É permanente que não joga sempre e fica sempre refém dessas atletas que estão fora e disputando campeonatos de alto nível, é verdade, mas são jogadoras que realmente não tem assim, você vê que o time anda, mas no momento decisivo ele não conseguiu jogar, infelizmente. E principalmente porque tem aquela situação que as jogadoras que atuam fora do país só podem ser liberadas em datas FIFA, né? Então você não tem aquele conjunto que a maioria hoje joga fora do Brasil. Então é aquela situação muito complicada. Agora, mas tem uma novidade que vai acontecer, a Copa do Brasil de futebol feminino. A primeira rodada acontece no dia 24, né? No dia 24 acontece a rodada com o Flamengo jogando fora contra o Oratório, lá do Mato Grosso do Sul. E o segundo jogo, no dia 31, jogo da volta, acontecendo na Gávea. Já o Barcelona, que é outro clube do Rio de Janeiro, estreia no Rio de Janeiro, ainda não definiu o estádio onde ele vai mandar o jogo, e o jogo da volta também no dia 31 vai ser no estádio Jacques da Luz, jogando lá em Campo Grande. O Flamengo vai jogar no Zerão, né, o primeiro jogo lá. Seria oportunidade para que essas equipes possam absorver essas jogadoras da seleção brasileira que ficam algum tempo parado, reforçando essa parceria. Um exemplo, o Flamengo fez a parceria com o Exército, né? Com o Exército feminino, o futebol feminino. Seria uma oportunidade boa? A gente espera que os dirigentes tenham essa visão, mas evidentemente que só os clubes não vão conseguir absorver todo esse conjunto de jogadores que está aí. Acho que o papel da CBF nesse momento é muito importante, papel de apoio mesmo, né? E como outras confederações no mundo fazem, acho que é hora da CBF pensar com mais carinho para o futebol feminino. O Vadão foi muito feliz numa declaração que ele deu, que ele disse o seguinte: se a gente ganhar a medalha de ouro, né, se a gente fosse, antes de acontecer, ele falou assim: o que vai mudar no futebol feminino? Vai se criar novas escolas, novas escolinhas, isso vai ser jogado todos os dias pelas escolas, ou seja, vai virar uma disciplina dentro das escolas para se buscar novos jogadores, e a gente vai ver que realmente isso não acontece, né? Não, infelizmente não acontece e ouso dizer que o futebol no nosso país está do jeito que está, todo mundo reclamando, porque a gente sempre se achou os melhores em tudo, né? Em todos os quesitos dentro do futebol, defesa, ataque, transposição, e hoje a gente vê que não é assim. As outras seleções foram avançando, os outros campeonatos foram melhorando e a gente foi ficando. Se essa medalha de ouro da seleção feminina chega, todo mundo achar que está tudo maravilhoso, está tudo muito bom, e a gente sabe que está tudo péssimo, não tem clube para disputar. Verdade, uma situação realmente muito complicada. E eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Já está falando já de futebol em si. O fato de acabar os campinhos de futebol, né? Que todo garoto, quando, né, da faixa de idade,
né? Hoje não, hoje é só videogame, só, né, computador, aquela coisa toda. Mas na idade de quem tem aí seus 40, 50, até 60 anos, qualquer terreno baldio virava campinho de futebol. E ali, às vezes, começava a sair o craque. Tá faltando isso, porque hoje, se você quiser jogar, ou você vai jogar numa escolinha, ou você vai ter que procurar um clube que você não tem mais os campinhos ou os campos para que você possa descobrir os grandes talentos, né? Espaço físico, né? Os grandes talentos surgiram nesses locais, nos terrões, né? Como a gente chama. Mas, enfim, aí vem a questão imobiliária também, que envolve... Não, sem dúvida. Né? Aí, de repente, é a questão mesmo de se adaptar à realidade do mundo. A questão imobiliária tirou o campo dali, mas, com certeza, recurso, né, com crescimento populacional, crescimento das cidades, eu acho que deveria sobrar algum recurso do poder público, né, para se destinar para o esporte. Né? E Campos, eu acho que tem feito isso na medida do possível. A gente tem visto, as vilas olímpicas são grandes, são um bom exemplo disso, né? E a gente espera que se continue nessa toada aí. Tá certo. Então, olha, vamos fazer a primeira pausa no Esporte Diário. Já voltamos com muito mais aqui para você na sua TV Diário. É um instante só e já voltamos. Malte importado, leveduras especiais, lúpulos escolhidos a dedo, horas e horas de incansável dedicação. Poderia ser a preparação de uma nova edição de Eisenbahn. Mas isso, quem vai fazer é você. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Chegou a Campos o Barbershop, uma barbearia tradicional que não abre mão da tesoura, navalha, muito menos da toalha quente e também oferece uma variedade de serviços modernos, todos muito bem acompanhados de um bar. Agora os homens possuem um local exclusivo de fácil acesso para ficar à vontade, bater aquele papo e cuidar da aparência. Venha nos conhecer. Rua Marechal Deodoro, número 38, telefone 2723-6629. Barbershop by New Richard, 30 anos de tradição. Estamos de volta com o seu Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. Muito obrigado a você de casa, a você do trabalho, a você onde quer que esteja curtindo a programação da TV Diário e, naturalmente, curtindo o Esporte Diário. Vou falar aqui sobre as redes sociais do programa, onde você pode participar aqui com a gente, né? Você pode participar através do hashtag Esporte Diário TV. Você manda seu vídeo, pode mandar o seu questionamento, você pode mandar alguma pergunta que você queira para que a gente possa bater um papo com o dirigente, perguntar para ele se você tem alguma dúvida sobre a situação do seu clube, pode mandar para a gente aqui que a gente vai estar interagindo, fazendo a ponte entre você e o clube do seu coração, naturalmente aqui da nossa região, para que possa ser respondida as suas dúvidas. E também pelo facebook.com/Esporte TV Diário, né? Esporte Diário TV. Também você pode participar com a gente aqui na rede social e você já sabe, toda terça-feira a gente vai mostrar aqui, claro, mandando os vídeos para cá, nós vamos mandar os Peladeiros Futebol Clube, já estamos montando uma vinheta show de bola para esse quadro. Nós já mostramos a pelada da imprensa. Eu já prometi que vou trazer aqui a pelada do pessoal da TV Diário. Tem aqui o nosso cinegrafista, o Solon, que é goleiro, segundo João Carlos, treinador do americano, porque ele, eu tenho que falar, né? Ele agarra a bola aqui assim, diz que é mão de alface, mas tudo bem, né?
Então tem aqui, nós vamos gravar essa pelada para a gente poder estar mostrando aqui também nos peladeiros. A gente tem que fazer o seguinte, né? Tem que mostrar na carne, não adianta só mostrar, não, cara. De preferência filmar aquele frango, né? Aquele frangaço. Ai, tá vendo? Então, olha, queria mandar um abraço para o Ciro Andrade de Eggs, curtindo o Esporte Diário, e também o Douglas, que é zagueirão do Americano, nesse momento curtindo a programação e curtindo o Esporte Diário, e lá, trabalhando firme e forte, esperando a data do campeonato, a final, da triangular final do campeonato estadual da Série B do Rio de Janeiro. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro? Vamos falar sobre o Flamengo. A possibilidade do Cuejá ganhar a vaga de titular na partida contra o Grêmio no domingo, já que o William Arão recebeu o 3º cartão amarelo. Mas também o técnico Zé Ricardo está naquela dúvida se ele vai fazer entrada direta de um outro volante ou se ele pode promover a estreia do jogador Diego, que vem treinando bem e pode fazer a sua estreia contra o Grêmio, já que o mando de campo é lá em Brasília, no Mané Garrincha, mas é o mando de campo do Flamengo. Você acha que o Diego tem condições de jogar os 90 minutos, ou deveria ser preservado, entrar no segundo tempo, ou entrar no primeiro tempo e depois sair do jogo, para que possa também ganhar ritmo de jogo? Olha, nós fizemos agora, recentemente, um jogo treino com eles, né? Flamengo lá. E eu posso antecipar que a gente teve lá, eu tive com o Diego, perguntei, inclusive. Falou, não, vou estrear domingo. E, inclusive, esse jogo treino foi feito no horário da manhã, né? O jogo é 11 horas, né? O jogo do Flamengo é 11 horas, eles estavam treinando lá, o Diego tá voando. Tá voando, treinou muito bem, fez, inclusive, gol. Ontem também, no jogo lá, eu acompanhei pela imprensa, ele também fez outro gol, então o Diego tá voando. O Cuejá é o titular, vai entrar. No lugar do William. Treinou também. Pelo menos foi o que o Zé Ricardo mais ou menos a princípio colocou lá. E acho que quem vai ficar é o Mancoejo, que vai ficar para o segundo tempo. Quem treinou lá muito bem, fez um meio campo, foi o Diego, o Cuejá e o Alan Patrick também. Fizeram muitas inversões e o time muito bem. O americano realmente sentiu lá a pressão que o meio campo Flamengo deu. Muito, muito, muito bem. Agora, você que hoje está na presidência do Conselho Deliberativo, o americano tem uma área maravilhosa. Você viu a estrutura lá que foi montada? Claro, que a metade daquela estrutura que foi montada pelo Flamengo teve ajuda também da seleção, que veio participar da Copa do Mundo 2014, deu uma renovada na Gávea, a Holanda deu uma maior força para a Gávea lá, a estrutura hoje do Flamengo lá na Gávea, porque também tem o Ninho do Urubu, né? Como é que você está vendo essa nova estrutura e o presidente do Flamengo que primeiro pensou em arrumar a casa para depois fazer time? Ele está fazendo o dever de casa. O Bandeira é exaltado hoje, né? E enaltecido por toda a imprensa nacional pelo trabalho que ele conseguiu desenvolver e implantar, apesar dos poucos títulos, né? Porque é bom que se diga, verdade, né? Parece que só tem uma Copa do Brasil, o Flamengo, mas mesmo assim tem mantido, não tem entrado naquela de ir atrás de torcida, que tem que montar time, contratar sem poder pagar. O Flamengo tem realmente um planejamento, que é o que a lei exige, inclusive, né? Financeiro. E a estrutura do Flamengo lá é maravilhosa. Inclusive, a própria Honduras que perdeu, né? Enfim, o Brasil estava treinando lá. A Argentina treinou lá, estava treinando lá, né? Que saiu logo na primeira fase. Então, isso tudo agregou pro clube lá. A estrutura é formidável. O Flamengo está de parabéns. Isso é importante. Vamos falar agora do Fluminense, né? O Fluminense que também está naquela situação assim, vamos ver se chego ou não chego, né? Na situação. O Jonathan, o lateral do Fluminense, ele não sabe quando ele vai voltar, já está fazendo a transição da parte de saída do departamento médico, já foi para trabalhar no campo, mas o técnico, o Levi Coupe, não sabe quando vai poder voltar a utilizar o jogador. O jogador que sentiu uma contusão no aquecimento da partida contra o Internacional. Para a vaga, ele tem o Wellington, lateral, e tem um garoto também de 21 anos. O Fluminense tem condições de brigar por uma vaga no G4, na sua opinião? Não,
Nenhuma. Eu acho que o time do Fluminense, ele não conseguiu se reestruturar com a saída de alguns nomes importantes, né, como o Fred, e a garotada que chegou, que são apostas, e eu particularmente acho que o Fluminense vai brigar do meio da tabela para baixo. É o que eu imagino. Agora, o que aqui, o Nicolas está aqui só fazendo pergunta. O Nicolas está lá na produção, mas Tá é porque certo. geralmente ele divide a bancada comigo, Tá mas certo. ele fica assim, só mandando pergunta, que a produção é para isso. Ele perguntou o seguinte. Ele sabe que eu respondo, né? Não, até que a pergunta dele é interessante. Ele perguntou o seguinte: a saída da patrocinadora Master que tinha o Fluminense, que saiu porque o presidente da empresa quer ser presidente do Fluminense e fez aquele tipo assim: eu tiro o patrocinador, eu enfraqueço para que eu volte como salvador da pátria. Né? E isso pesou na decisão, até mesmo nessa saída do Fred. Isso pesou, já que o Peter também teve uma postura muito grande que o Fred queria mandar na presidência, no departamento médico, com os jogadores, brigou com o Diego Souza, que tinha vindo como grande craque, brigou com o Ronaldinho. Ele briga com todo mundo e acabou saindo. Isso pode influenciar também negativamente para o Fluminense não ter condições de chegar? Ó, eu particularmente com relação a esses meandros, né, essa questão interna lá do Fluminense, realmente eu não tenho como dizer. É claro que uma equipe ela tem que estar né, fechada, enfim, e esse tipo de dificuldade arranha a relação. Agora, qualquer clube perdeu para o seu patrocinador master, Complica, ele não tem como, né? Porque você tem um planejamento, você faz. E futebol, ainda mais no nível de Série A, é um futebol que exige muito recurso financeiro. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, eu vou falar sobre o Botafogo rapidinho, pra gente também ganhar tempo. Eu vou falar do Botafogo e o Vasco, se der nesse bloco ainda. Geralmente eu boto o Vasco no terceiro bloco, mas se der eu vou falar logo agora, pra gente deixar também para depois a situação, né? Vamos falar sobre... Então vamos deixar o Vasco pro próximo bloco e a gente engata logo também nas outras questões. Vou falar sobre o Botafogo. O Botafogo tem o seguinte: o treinador Jair Ventura foi bancado pelos jogadores, né? E ele tem uma dúvida. Ele não sabe se entra com o Sassá, que é um garoto novo que é veloz, ou se entra com o Canales, que é mais experiente no ataque do Botafogo. Na sua opinião, quem tem melhores condições de atuar hoje, né, do Botafogo na partida que pode ajudar o Botafogo a sair cada vez mais ali do perigo da zona de rebaixamento? Particularmente acho que essa questão vai depender se ele vai colocar um time mais veloz ou não. Eu acho que o Canales é muito lento, muito pesado. Assim, a impressão que eu tenho é que não... Mas é mais homem de área do que Sassá, né? Eu prefiro Depende do Sassá. esquema que ele foi, né? É verdade. Né, eu até estou esquecendo o nome daquele menorzinho que tem comido a bola, tem jogado muito bem. Fez outro dia 2 gols. Eu também me fugiu o nome aqui, mas vai lembrar aqui. Daqui a pouco a gente lembra. Aí ele tem que jogar com o Sassá, porque eu acho que o Canales... Tem a velocidade, né? O time, até porque o time do Botafogo ele tem jogado mais um contra-ataque, né, na velocidade. Tá dando só pro gasto, mais ou menos, a situação, né? Só tá dando para o gasto a situação do Botafogo na competição. Vou aproveitar, vou fazer uma parada, a segunda parada do nosso programa aqui no Esporte Diário, e já voltamos com muito mais aqui pela TV Diário. É um instante só, já voltamos falando mais sobre a Série C do Campeonato Brasileiro e a Série B do Campeonato, desculpa, o Vasco tá na Série B, gente. Eu tô até já botando o VAR da Série C. Terceiro bloco. Segundo bloco. Era para botar no segundo bloco, é verdade. Vou falar do Vasco da Gama e depois nós falar sobre americano, estrutura do americano. O americano, o que o americano já está pensando em termos da primeira divisão, claro que já tem que começar a pensar, porque tem um triangular final e a gente acredita. O que o americano já está planejando para a ida à primeira divisão, que todo mundo espera que vá. É um instante só, já voltamos.